O que você faria se estivesse sofrendo bullying de todos os estudantes da escola? Eles roubam suas coisas, fazem você cair em lama, furam você com objetos afiados e cortam seu cabelo à força, só por diversão. Essa é a história de Harosaki, uma estudante tímida que sofre bullying ao extremo, mas o que eles não sabiam é que estavam irritando um monstro que pretende se vingar de todos ali. Eu sou o Wellington, e hoje vamos recapitular o filme Liverleaf. Harosaki é uma estudante de uma cidade pequena e leva uma rotina tranquila, até que, certo dia, ao abrir seu armário na escola, percebe que seus sapatos desapareceram. Nesse momento, seu amigo A aparece e pergunta se aconteceu alguma coisa, mas Harosaki disfarça e diz que está tudo bem. Mais tarde, já incomodada com a situação, ela decide ir até a pequena floresta atrás da escola. Lá, dá de cara com um grupo de garotas que está com os sapatos dela nas mãos. Elas riem, provocam e afirmam que a culpa é da própria Harosaki por ter dado mole e deixado seus pertences em um lugar fácil de pegar. Para piorar, jogam os sapatos dentro de um buraco lamacento. Harosaki tenta recuperá-los, mas acaba se sujando inteira. As meninas continuam com as provocações e atiram o restante das coisas dela na lama também. Uma das líderes do grupo, uma garota de cabelo loiro curto chamada Taeko, diz que estão irritadas porque Harosaki se tornou próxima demais de Aiva, e isso a deixa incomodada. Além disso, elas comentam que Harosaki veio de Tóquio e, por ser da cidade grande, age como se não ligasse para ninguém do lugar. Enquanto as meninas continuam humilhando Harosaki, alguns garotos aparecem e mandam o grupo parar. Um deles, mais robusto, até usa uma zarabatana para assustá-las. Taeko, a líder das agressoras, diz que aquilo não tem nada a ver com eles e sai andando com as outras, como se nada tivesse acontecido. Harosaki volta para casa completamente suja de lama. Quando sua irmãzinha a vê naquele estado, começa a chorar e o resto da família também fica abalado, sentindo-se péssima. O pai decide conversar com a professora Minami, porém a educadora diz que a escola está prestes a fechar, então seria melhor não criar confusão. Em outras palavras, ela não pretende fazer nada para ajudar Harosaki. A menina vive em uma vila muito pequena e realmente sua escola será encerrada em breve. Só há 10 alunos, que se formarão dali a 2 meses. Porém, cada dia de aula é um tormento. Aquelas mesmas garotas sempre deixam insultos escritos na carteira dela e jogam terra em cima de suas coisas. Está claro que naquele lugar nada está funcionando como deveria. Naquela escola, as maldades são quase uma rotina. Os alunos vivem pregando peças cruéis uns nos outros e os professores perderam completamente a autoridade. Alguns chegam a rir das situações em vez de repreender. É um ambiente tóxico, onde a humilhação virou normal. Certo dia, Haruka entra na sala e percebe algo terrível feito para intimidá-la. Um colega até comenta, mas o professor ignora completamente e continua a aula como se nada tivesse acontecido. A turma cai na risada, exceto Saiba, que se irrita e exige que Taeko, a líder do grupo, pare de atormentar Haruka, mas outro garoto intervém e diz que foi ele quem armou tudo. O clima fica tenso, mas ninguém faz nada. A professora, nervosa com tanta bagunça e crueldade, sai da sala e acaba vomitando no corredor, o que só gera mais deboche entre os alunos. Quando Haruka chega em casa naquele dia, encontra o pai machucado. Ele finalmente revela que também é professor e que sofreu uma brincadeira extremamente pesada dos estudantes. Vendo o estado da filha e percebendo o peso que ela carrega, seus pais dizem que ela não precisa voltar para a escola se não quiser, pedem desculpas por terem se mudado para aquela cidade por causa do emprego dele e prometem que quando ela entrar no ensino médio, a vida será diferente, um lugar melhor, onde poderá recomeçar e fazer novos amigos. 3 dias se passam e Haruka não aparece na escola. As garotas começam a especular se ela pretende voltar algum dia. Para descobrir, elas empurram a responsabilidade para Homi, uma menina que também sofre exclusão dentro da turma. Para obrigá-la a ir até a casa de Haruka, o grupo chega a ameaçá-la usando um objeto pontiagudo, exigindo que traga alguma prova de que realmente foi lá. Homi, sem escolha, vai até a casa de Haruka. Quando Haruka aparece, ela pergunta se a garota está se sentindo melhor e tenta convencê-la a retornar às aulas. Diz que, se continuar faltando, será o próximo alvo das mesmas meninas que a maltratam. Antes de ir embora, Homi tira discretamente uma foto de Haruka e pede uma fita
de música emprestada, apenas para ter algo que comprove sua visita. Haruka, porém, deixa claro, não pretende voltar para aquela escola. Depois disso, Homi retorna ao grupo, levando as evidências que elas exigiram. As meninas ficam com a fita de música e decidem entregá-la a Taeko como um presente. Depois disso, começam a provocar Homi sem parar, transformando-a oficialmente em sua nova vítima. Enquanto isso, Haruka passeia pela floresta com a irmã mais nova. Durante o caminho, elas encontram Aiva, que está tirando fotos da paisagem. As três conversam um pouco e Haruka descobre que Aiva também chegou há pouco tempo na cidade, assim como elas. A irmãzinha de Haruka pede que Aiva tire uma foto das duas, e a garota aceita com simpatia. O tempo passa, e Homi sofre cada vez mais na escola. As meninas chegam a cortar seu cabelo à força e ainda fazem piada, dizendo que Taeko está apenas treinando para ser cabeleireira. Elas prometem parar com as humilhações se Homi conseguir convencer Haruka a voltar para as aulas. Também perguntam o que ela realmente acha de Haruka, e pressionada e cheia de raiva acumulada, Homi explode dizendo que tem vontade de matá-la. A resposta deixa Taeko surpresa. Alguns dias depois, Haruka combina de encontrar Aiva novamente. A irmãzinha, animada, sussurra que as duas formam um casal muito fofo e ainda dá a Haruka um colar para usar no encontro. Haruka se despede feliz e marca de ver Aiva mais uma vez. Durante o encontro, Haruka e Aiva começam a se conectar de verdade. Pela primeira vez em muito tempo, Haruka sente que as coisas podem melhorar. Porém, no caminho de volta para casa, tudo desmorona. As duas encontram duas meninas do grupo que sempre a atormentou. Elas estão paradas no meio da rua, pálidas e com expressão de puro pânico. Antes que Haruka consiga entender o motivo, ela percebe algo muito pior. Sua casa está em chamas. Uma multidão se aglomera diante da residência em chamas, gritando que ainda há gente lá dentro. Haruka tenta avançar, mas é impedida, assim como Aiva. Desesperada, ela ignora tudo, se solta e invade a casa tomada pelo fogo. Alguns instantes depois, Haruka reaparece carregando a irmãzinha, gravemente ferida, mas ainda viva. Infelizmente, seus pais não tiveram o mesmo destino. Diante dos bombeiros e vizinhos, Haruka cai de joelhos, tomada por um desespero que não consegue conter. Mais tarde, no necrotério, o avô de Haruka chega para reconhecer os corpos. O fogo foi tão devastador que só foi possível identificá-los pelos pés. Shou, a irmãzinha, está viva, mas completamente enfaixada no hospital. O avô conta que ela só sobreviveu porque o pai a manteve protegida nos braços até o último instante do incêndio. Na manhã seguinte, a mãe de Taeko comenta de forma cruel sobre a tragédia da família de Haruka, como se fosse apenas mais um assunto fofoqueiro. Taeko escuta, mas nem consegue compreender direito por que a mãe fala aquilo com tanta frieza. Na escola, o clima é pesado. As garotas que sempre atormentaram Haruka conversam em voz baixa, apavoradas com a possibilidade de alguém descobrir que elas tiveram participação no incêndio. Taeko ainda está com a fita cassete que pertencia a Haruka, quando Rumi aparece toda empolgada para contar as novidades. Isso deixa Taeko irritada, muito irritada. A professora entra na sala, mas em vez de ajudar Rumi ou repreender as meninas, ela toma o partido de Taeko sem pensar duas vezes. Fica claro que os adultos da escola preferem ficar do lado do grupo dela, não por justiça, mas por medo. Taeko controla o ambiente e até os professores pisam em ovos ao redor dela, mas em casa, a história é outra. O pai de Taeko deixa claro que não aceita seus sonhos de ser estilista, não porque acha a profissão ruim, mas porque isso exigiria que ela se mudasse sozinha para Tóquio. Ele não consegue lidar com essa ideia. Ainda assim, diz que o futuro dela depende apenas das escolhas que fizer. Do outro lado da história, dois garotos do grupo, um bem magro e o outro mais robusto, reclamam que a vila não tem nada interessante para fazer. Entediados, acabam se distraindo de um jeito cruel, passam o tempo tentando atingir corvos com dardos. Eles sabem que aquilo é errado, mas continuam mesmo assim. No dia seguinte, com a chegada da neve, Haruka surpreende todos ao aparecer novamente na escola. Mesmo Taeko, que tenta oferecer ajuda, percebe que há algo estranho. Haruka apenas se desculpa, como se pressentisse que algo ruim estivesse prestes a acontecer. As meninas que costumam atormentá-la, com exceção de Taeko, a arrastam para dentro da floresta. Entre elas está uma garota que vive com um pai alcoólatra e violento, o mesmo homem que maltratava Haruka. Tomada por um misto de raiva e desespero, ela afirma que talvez a melhor saída para Haruka
Haruka fosse simplesmente desaparecer, revelando que já sabe de tudo o que aconteceu, as outras tentam detê-la, mas a garota perde o controle, avança contra Haruka e a empurra para dentro de um poço. Antes de feri-la com uma faca, ela confessa que também já pensou em tirar a própria vida, mas desistiu no dia em que viu a mãe de Haruka ser consumida pelo incêndio naquele mesmo lugar. Mas aquele momento desperta algo dentro dela, um impulso que nunca havia sentido antes. Quando a garota tenta atacá-la, Haruka reage instintivamente, acerta o olho da agressora com um pedaço de madeira e, em seguida, pega um machado velho e enferrujado que estava por perto, encerrando ali a vida da garota. Depois disso, ela tenta fazer o mesmo com as outras duas meninas. Apavoradas, elas dizem que tudo foi ideia de Kuga, tentando se livrar da culpa. Mas Haruka não demonstra compaixão, acerta uma delas com outro pedaço de madeira, enquanto a segunda, na tentativa desesperada de fugir, tropeça, cai e acaba sendo transpassada por algo que estava no chão. Alguns dias passam. O grupo de Kuga começa a estranhar o sumiço das três garotas. Ele percebe viaturas policiais circulando pela região, o que o deixa ainda mais inquieto. Kuga comenta com os outros que, provavelmente, a polícia está procurando pelas meninas desaparecidas. Tentando manter a calma, decide voltar para casa. No caminho, porém, cruza com Haruka. Ele tenta atacá-la, mas ela reage rapidamente, ferindo seu rosto com um objeto afiado. Assustado e desesperado, Kuga tenta fugir, mas Haruka o segue em passos lentos, quase tranquilos. O pânico toma conta dele e, ao correr, acaba despencando por uma ladeira, quebrando-se todo na queda. A perna de Kuga está em estado deplorável, gemendo de dor. Ele revela que o magrinho e o gordo também participaram de tudo. Haruka agradece pela informação e simplesmente o deixa ali, caído na neve que começa a se acumular. Por causa da tempestade, a escola suspende as aulas. Haruka tenta descansar, enquanto Aiva vai visitá-la. No entanto, quem acaba recebendo o garoto é o avô de Haruka. O velho explica que, quando Haruka terminar os estudos, ele pretende levar ela e a irmã para viverem com ele em Tóquio. Até lá, pede a Aiva que cuide das duas, pedido que o garoto aceita sem hesitar. Enquanto isso, Rumi segue a vida como se nada tivesse acontecido, porém ela recebe uma ligação dos dois garotos, o magro e o gordo. Eles estão desesperados, convencidos de que Haruka é a responsável pelo desaparecimento das meninas. Temem ser os próximos e pedem que Rumi fique atenta, pois precisam impedir Haruka antes que ela os encontre. No dia seguinte, Haruka deixa sua casa. Os dois meninos a seguem de longe. Achando que tem a situação sob controle, tentam atirar nela, mas erram completamente, tremendo de medo. Haruka reage com agilidade, desaparecendo entre os arredores e encontrando um esconderijo melhor. Mesmo assim, o garoto gordo consegue localizar Haruka e a derruba no chão. Ele diz que ela é bonita, que é a única coisa boa daquele lugar e tenta forçá-la a beijá-lo. Haruka desvia o rosto e isso o deixa furioso. No instante em que ele avança novamente, ela reage, acerta o nariz dele com um alicate, quebrando-o e conseguindo se soltar. Logo em seguida, o magricelo aparece. Ele tenta atingir Haruka com um chute, mas erra e acerta o próprio amigo que já estava ferido. O gordo, gritando que ama Haruka, tenta defendê-la, mas acaba morto no processo. Haruka aproveita a confusão para atacar o magricelo, abrindo seu abdômen e obrigando-o a encarar as próprias entranhas. Ainda vivo, ele tenta reunir forças para pegar a arma caída na neve e atirar nela, mas Haruka o intercepta e o imobiliza antes que consiga fazer qualquer coisa. A arma acaba perdida entre a neve. Enquanto isso, os pais das meninas desaparecidas vão até a escola, preocupados com a falta de notícias. Os pais das garotas desaparecidas exigem explicações, mas o professor não faz esforço algum para ajudar. Haruka permanece em silêncio. Mais tarde, naquela noite, Haruka visita sua irmã no hospital e depois retorna para casa. Quando chega, o avô a encontra coberta de sangue. Ele não faz perguntas, apenas pede com calma que ela vá tomar um banho. No dia seguinte, Aiva aparece na casa dela. Haruka o recebe e os dois saem para caminhar até o lugar onde tiveram o primeiro encontro. Ali, Aiva confessa que tinha medo de nunca mais vê-la e admite o carinho que sente por ela, prometendo apoiá-la, aconteça o que acontecer. Haruka, carregando o peso de tudo que viveu, começa a morder os lábios até fazê-los sangrar e desaba em lágrimas. Ele a abraça com força e diz que vai protegê-la. Ela o abraça de volta e o beija, deixando seu
seu sangue manchar a boca dele. Depois disso, Haruka acompanha o avô ao hospital para visitar a irmã. Ele conta que já está tudo preparado para que, assim que as aulas terminem e a neve cesse, eles possam se mudar para Tóquio, mas Haruka quer partir antes. O avô compreende e começa a explicar o que podem fazer. O avô de Haruka diz que não há pressa, eles podem esperar só mais um pouco. Explica também que a avó já está se mudando para Tóquio e que quando chegarem lá, estudarão à noite e trabalharão durante o dia. Ele quer estar perto de alguém que, segundo ele, não tem mais ninguém em quem confiar: Haruka. Enquanto isso, Rumi decide investigar por conta própria. Durante sua busca, ela encontra os corpos das garotas desaparecidas dentro do poço e entra em pânico. Desesperada, tenta ligar para Taeko, mas ela não atende. É então que Rumi percebe que toda a ideia de machucar Haruka havia partido dela mesma. Foi ela quem planejou tudo desde o início. No dia seguinte, Taeko finalmente retorna à ligação. Rumi conta tudo o que descobriu, mas Taeko simplesmente não acredita. Ela diz que se tudo aquilo realmente for verdade, Rumi deve aceitar que está apenas recebendo o que merece. Rumi perde o controle e afirma que a culpa de tudo é de Taeko, porque ela nunca faz nada para impedir o grupo. Mesmo assim, Rumi tem medo de que Taeko não consiga parar Haruka agora, principalmente por causa de Aiva. Taeko nega qualquer fraqueza, mas Rumi começa a desconfiar. Talvez Taeko tenha sentimentos por Haruka. A partir desse pensamento, Rumi passa a odiá-la. E lembranças voltam. No dia em que os garotos ajudaram a incendiar a casa de Haruka, Taeko estava presente, mas nunca quis participar diretamente. Sempre observava, sempre quieta e sempre distante. Ele comentou que todo aquele assunto não passava de algo cansativo e voltou para casa. Agora no presente, Taeko coloca para tocar a fita cassete que era de Haruka. Quando termina de ouvir, sente que precisa vê-la e devolver aquilo pessoalmente. Ela chega à casa da garota, mas encontra o lugar vazio. Pensa em deixar a fita na caixa de correio, porém muda de ideia no último instante, prefere entregar em mãos. No caminho de volta, Taeko avista Haruka descendo do ônibus junto com o avô. Haruka pede para o avô seguir em frente e fica para conversar com Taeko. As duas acabam se abrigando do frio em um pequeno galpão, enquanto aguardam o próximo ônibus. Haruka recebe a fita e comenta que aquilo traz algumas lembranças antigas. As duas começam a falar sobre a tragédia envolvendo os pais de Haruka e acabam recordando que, antes de tudo desandar, eram amigas. Taeko lembra que, quando Haruka chegou a Tóquio, foi ela a primeira pessoa a se aproximar. Haruka pede desculpas por tê-la machucado. Ela imagina que tudo tem a ver com Aiva, mas Taeko nega. Diz que o motivo real foi não conseguir perdoar Haruka por tê-la deixado de lado. Taeko queria ser a única pessoa importante para ela. Depois dessa conversa, Taeko se despede e vai embora. Haruka diz a Taeko que ela precisa seguir em frente com a própria vida e não se prender ao passado. Essas palavras mexem profundamente com Taeko, que acaba se ajoelhando, chorando e pedindo perdão. Quando ela vai embora, parece aliviada, quase feliz. Mas essa sensação dura pouco. Rumi surge de repente, tomada pelo ódio, decidida a matá-la. As duas entram em uma luta brutal com facas. Durante o confronto, Taeko acusa Rumi de sempre olhar para ela com segundas intenções, dizendo que aquilo é patético e que não vai fazê-la ser notada. A briga fica cada vez mais violenta. Mesmo se defendendo bem, Taeko acaba sendo atingida diretamente no peito. Rumi, tomada por um misto de raiva e desespero, admite que um dia admirou Taeko por sua coragem, mas que agora só a enxerga como algo descartável. Naquela mesma noite, Haruka recebe uma ligação de Aiva. Ele conta que já convenceu a avó a deixá-lo ir para Tóquio e revela seus planos: trabalhar durante o dia, estudar à noite e já encontrou um lugar para morar. Haruka, fria, responde: e daí? Talvez a gente nem consiga viver junto, e logo você vai entender o motivo. Aiva se irrita, diz que já decidiu quem é sua família e que quer que ela faça parte disso, insistindo para que vá com ele. Depois disso, Aiva conversa com a avó. É então que descobrimos algo perturbador. Ele a havia machucado para obrigá-la a concordar com sua mudança. Ele também revela, sem demonstrar arrependimento, que matou o próprio pai, alegando que ele espancava sua mãe todos os dias, e algum tempo depois, tirou a vida da mãe também, dizendo que ela
pedia por isso. Ao finalizar, afirma que não quer mais falar sobre o passado. Aiva acredita firmemente que Haruka quer viver ao lado dele, mas que o avô dela está impedindo. Por isso, decide que irá conversar com o velho pessoalmente. No dia seguinte, na escola, os pais dos alunos desaparecidos aparecem desesperados e furiosos, exigindo respostas. Um deles afirma que a professora Minami sempre foi alvo de bullying quando estudava ali, e por causa disso, está convencido de que ela pode estar envolvida no sumiço das crianças. Minami escuta tudo e, tomada por memórias traumáticas, entra em desespero. Ela grita, perde o controle emocional e até passa mal, vomitando diante de todos. Logo depois, foge da escola completamente transtornada, mas durante a fuga, acaba sofrendo um acidente. Enquanto isso, Haruka vai ao hospital visitar a irmã. Ao entrar no quarto, ela se depara com Rumi espalhando querosene por todos os lados. Rumi ameaça incendiar tudo, mas hesita quando percebe a irmãzinha de Haruka acordando. Haruka aproveita essa distração, empurra Rumi com força e impede que a tragédia aconteça. Rumi consegue fugir, porém gravemente ferida. Pouco tempo depois, Haruka descobre algo ainda pior. Seu avô foi atacado antes mesmo de chegar ao hospital. Desconfiada, ela vai confrontar Aiva e pergunta diretamente se ele tem relação com aquilo. Ao notar os nós dos dedos dele machucados, a resposta fica evidente. Aiva confirma, admite que espancou tanto a própria avó quanto o avô de Haruka para obrigá-los a aceitar que os dois vivam juntos. Nesse instante, Rumi reaparece, pronta para matar Haruka. Antes de avançar, ela revela a verdade sombria. Foi ela quem matou a família de Haruka. Rumi conta que espalhou querosene no pai, na mãe e até na irmãzinha, iniciando um incêndio que destruiu tudo. Depois de fazer a revelação, Rumi avança para atacar Haruka. Aiva entra na frente, agarrando Rumi e desferindo vários golpes no rosto dela até derrubá-la. No fim, ele a imobiliza e a mata usando um galho, pressionando-o contra o pescoço dela. Enquanto Aiva se distrai depois do ataque, Haruka vê que a mochila dele caiu no chão e alguns objetos se espalharam. Entre eles, ela encontra uma fotografia, o pai de Haruka abraçando sua irmãzinha. Aiva explica que tirou a foto no momento em que entrou na casa em chamas para salvar a menina. Para ele, aquilo parecia um instante bonito, a demonstração final de coragem do pai, e queria guardar a imagem para mostrar a Haruka. Com isso, Haruka se enfurece e tenta atacá-lo, mas Aiva é mais rápido. Ele a derruba e a agride repetidamente, dizendo que fará qualquer coisa para protegê-la, mesmo que isso signifique machucá-la. Logo depois, ele procura sua câmera. Aiva quer registrar o estado de Haruka, dizendo que ela se parece com uma flor chamada Liberleaf, uma espécie rara que nasce apenas no frio e em lugares inóspitos. Depois de toda a conversa, ele acaba sugerindo que os dois façam as malas e fujam juntos, começando uma nova vida. Haruka, exausta e ferida, até tenta acreditar nessa ideia, mas algo dentro dela diz que não há mais como continuar daquele jeito. É então que, caída na neve, ela avista a arma de dardos, a mesma que havia perdido antes. Com as últimas forças, Haruka pega o disparador e atinge o rapaz no olho. O impacto é fatal. Ele cai instantaneamente. Haruka tenta seguir adiante, mas seus ferimentos já são severos demais. Ela desaba na neve gelada, apertando o colar que ganhou da irmãzinha. Ali, sozinha, ela dá seu último suspiro. O tempo passa. Chega o dia da formatura. De todos da turma, apenas Eko consegue concluir os estudos. Depois da cerimônia, ela retorna à sala vazia, onde tanta coisa aconteceu. Caminha devagar, observa o lugar e deixa que as lembranças com Haruka venham. Os dias em que ainda eram amigas. Antes de tudo desmoronar, Eko pensa em tudo o que viveu, respira fundo e decide seguir o conselho que Haruka sempre repetia: continuar olhando para frente, mesmo quando dói. E assim encerramos o vídeo de hoje. Liberleaf, dirigido por Eizuki Naito, baseia-se numa visão distópica adolescente sobre bullying e angústia. O filme é uma adaptação cinematográfica do mangá Mizu Mizo. É mais um caso de uma garota que sofre bullying e decide se vingar dos agressores. Só que nesse filme, essa parada é levada ao extremo e muito sangrento. As críticas foram mistas em relação a esse filme, mas muita gente não conhece esse filme, o que faz ele ficar invisível dentro de outras obras grandes
que foram lançadas, mas é um filme divertido e fácil de entender. Mas me diga aí nos comentários o que você achou dessa história e aproveita para recomendar outros filmes para eu trazer aqui no canal. Se inscreve, ativa o sininho e fica ligado para não perder nada. Cuide de você, coma bem, durma direito e, por favor, não seja o valentão da sala. A vida sempre cobra. Nos vemos no próximo vídeo.